Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã em Cristo. A paz para Jesus, de Jesus, melhor dizendo, para cada um de nós, que vai aí preenchendo os nossos corações, esses espaços, né? Que foram ficando aí vazios, esses pedaços de nós que foram aí ficando, né? Em falta, se a gente pode dizer assim. E o Senhor vem com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia, com a presença do Espírito Santo, preenchendo os nossos corações. Nessa quarta-feira aqui, dia 12 de novembro, o nosso tema é Nem Toda Morte é um Enterro, lutos que ninguém vê. E eu tenho certeza que esse tema vai esclarecer muita coisa, vai nos fazer refletir, vai ser provocante para nós, mas tudo isso é muito importante. Vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar mais uma vez nesse dia? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nessa semana, né, decisiva aqui para esse nosso tema, luto, amor que permanece, né, o Senhor continua tocando os nossos corações, né? Nós vamos sentindo a tranquilidade, a paz, a serenidade voltando aos nossos corações, sinal, né, dessa cura, dessa libertação que está acontecendo. Padre Everton, será que então nem toda morte é um enterro? Tem lutos que ninguém vê? Exatamente. Se a gente parar para pensar no sentido do luto, entendendo que ele é a perda de algo muito significativo, de um vínculo muito significativo para nós, a gente precisa entender que nós passamos por vários lutos ao longo da vida. Alguns maiores, outros menores. O luto não pode ser apenas a entrega de um ente querido para Deus enquanto pessoa humana. A gente passa luto quando entrega um cachorrinho, quando a gente sepulta lá o nosso cachorrinho que faleceu, um gato, um animalzinho de estimação. Quando você perde algo que para você é muito significativo, é algo muito importante. Quando você perde um emprego, quando você passa por um divórcio, quando você passa por uma situação de saúde crônica e de repente alguém diz para você isso é incurável. Quando você tem uma notícia muito séria, por exemplo, de um câncer, ou de uma doença muito grave, que você não tem muito o que fazer, né? Ou então, quando você tem um diagnóstico que vai te limitar para a vida, para um esporte ou um acidente que você sofreu e de repente perde algum membro do seu corpo. Ou seja, nós podemos viver várias situações de luto além da perda de um ente querido, ou seja, além da entrega de um ente querido para Deus. São muitas as situações. E o tema de hoje fala disso, lutos que ninguém vê. Por que ninguém vê? Porque são lutos que são tidos pela maioria das pessoas como exagero. Uma pessoa que está enlutada porque perdeu um animal de estimação, ela está sofrendo imensamente aquela dor, que pode muitas vezes travar a sua vida. Mas de repente, aos olhos de um ente querido ou de um amigo, aquilo é frescura, entre aspas, né? Ou então aquilo é chamado de exagero. Na verdade, o que nós precisamos entender, que a teologia nos ajuda a refletir, todo sofrimento humano tem que ser levado em conta. Em sentido teológico, o cuidador, o diretor espiritual, é aquele que acolhe todo sofrimento que o homem pode trazer
para a direção espiritual. Se a pessoa trouxer na direção espiritual uma situação de luto dolorosa sobre uma perda de emprego, nós temos que acolher e ajudar a pessoa a resguardar-se, a preservar a sua dignidade, a sua vida, a ter os seus valores garantidos. Ou seja, para o diretor espiritual, todas as expressões de luto são válidas. Uma pessoa, às vezes, ela tem um emprego, uma pessoa que é bem-sucedida, tem até um salário muito bom. Quando ela perde aquele emprego, ela perde o salário, ela vai ter que se reorganizar financeiramente falando. Às vezes ela perde o prestígio em relação àquele cargo que ela ocupava. Ela perde muitas vezes amigos, entre aspas amigos, né? Que tinham lá com ela um relacionamento, mas na verdade era mais às vezes uma questão de interesse, e aí ela acaba ficando sozinha. Tem pessoas, o senhor falando agora, tem pessoas que vivem luto quando se aposenta. Sim, Entra em muitos, crise, tem pessoas que entram em crise. Eu acho que, na verdade, todo mundo acaba passando um pouquinho quando se aposenta, porque tem uma vida tão ativa, e aí se aposenta, para de uma vez. Se sente um inútil, se sente um inútil, às vezes não consegue retomar a vida, fica meio que perdido, demora muito tempo para começar a buscar, né, coisas para preencher, para suprir a sua vida. Tudo isso também né? São situações de luto que nós passamos ao longo de uma vida. Entendi. Então a pessoa ela pode enfrentar vários momentos. Porque o que caracteriza o luto? O rompimento de um vínculo, né? O luto, ele gera rompimento com os papéis sociais desse vínculo, ou seja, enterrou a mãe, enterrou o pai, por aí vai. O luto, ele gera uma dor exagerada, porque esse rompimento afeta o eu. O luto trava a nossa vida. Uma pessoa que perde o emprego, ela perde um vínculo forte, Sim. Ela perde os papéis sociais, ela não é mais uma empresária, ela não é mais uma bancária, ela não é mais uma médica, ela não é mais uma enfermeira, ela não é mais uma professora, ela perdeu o papel social que ela tinha, ela perde também a relação que ela tinha com aquela situação, então ela tem uma ruptura interna, né, afetiva com aquilo, ou seja, tem todas as características. Então, a característica do luto com a entrega de um ente querido para Deus e do luto com essas perdas que nós podemos passar ao longo da vida são idênticas, são praticamente idênticas. Por que nós dizemos isso? Porque esses lutos que ninguém vê não tem ritual funerário, não tem enterro, não tem bênção no velório, não tem missa de sétimo dia, né? Não tem a atenção devida e a pessoa sofre. É muito comum você dizer aos pais, eu tenho passado por isso algumas vezes em Taquaritinga, em todo lugar que eu passei, a gente já atendeu isso. A mãe chega e diz, meu filho está em crise depressiva, porque rompeu com a namorada e não quer mais, ela não quer mais saber dele e ele está no fundo do poço. Ficou aí de cama 1 mês, 2 meses, e eu conheci pessoas que não saíram mais da depressão. Não se recuperaram. Não conseguiram se recuperar, e alguns entraram até em surtos, depois de surtado, não conseguem mais voltar ao normal, né? Normal entre aspas, que não existe ninguém que seja tão normal assim. Mas olha para você entender a gravidade das situações. São lutos que precisam ser cuidados. Cria bloqueio e nunca mais namora. O divórcio de pais, né? É verdade. Cria bloqueios. Então, por que nós estamos trabalhando isso? Porque são chamados de lutos ocultos. A gente pode até dizer um termo interessante, que é um luto desautorizado, que ninguém quer que você passe por isso. Então, o menino que está lá separado da namorada, está passando por uma dor horrível, todo mundo olha para ele e fala, você vai superar. Opa, alto lá, deixa o garoto sofrer a dor, deixa ele digerir aquele momento, e com o tempo ele vai superando com o apoio da família. O que é importante a gente fazer para cuidar nessas situações? Tratar do mesmo jeito que a gente falou do luto normal. O que foi orientado quando nós falamos do luto natural, né? Que é a perda de um ente querido? Cuida para que a pessoa não se abandone. Garanta que ela tome banho, pelo menos.
Garanta que ela tenha uma vida social. Nós podemos Garanta dizer que ela tenha um cuidado de si mesma. Poderíamos dizer que as fases são parecidas? As fases são bem semelhantes. São semelhantes. Né? E aí que é um ponto importante da gente observar, né? Essas fases são muito próximas. Claro que não precisam ser todas as 5 fases que a psicologia determina, mas são muito semelhantes, né? A negação, não acredito que ela me largou. A revolta. Né? A revolta, que raiva daquela pessoa que foi o pivô da traição, o motivo do meu divórcio, que ódio, ou então a barganha. Nossa, se não tivesse acontecido isso, eu estaria junto até hoje. Se não tivesse aberto o portão de casa, meu cachorrinho não teria saído. Eu daria tudo para voltar naquela hora e de repente não abrir aquele maldito portão. Por que eu fui fazer isso? Então são todas características semelhantes. São sintomas de um mesmo elemento, né? Do chamado luto que nós passamos ao longo da vida. Qual que é a diferença? Repito, esse último, ninguém quer que o outro passe. A gente tende a olhar para quem está sofrendo por esses lutos escondidos e dizer para eles, isso vai passar, é só um cachorrinho, isso vai passar, é só uma separação dos seus pais, sua mamãe está lá, teu papai está aqui. Não, supera isso, é só uma namoradinha, viram muitas outras. Deixa de exagero. Deixa de exagero. A gente sempre trata esse tipo de luto como algo desautorizado, como um luto que não é luto, né? A gente não considera nem como luto, tanto que tem outros nomes. Ah, meu filho está em crise. Crise por quê? Está na fossa. Fossa por quê? Largou da esposa. Alto lá, ele está de luto. Está passando os sintomas do luto. Repito, como que a gente trata? Você está passando por isso. Ou você conhece alguém na família que está, algum amigo ou um familiar, ou na sua casa tem alguém passando por isso. Primeira coisa, demonstre seu amor. Mostre que você ama esta pessoa, então dê muito carinho, dê abraços, trate bem, acolha, deixa chorar, deixa falar bastante da situação, porque falar faz bem. Quanto mais para fora colocar a situação, melhor é. Não iniba a pessoa de falar. Seja uma pessoa paciente. Então, quando você ouvi-la nervosa ou estiver estressado, não vá rebatendo, brigando. Seja paciente, acolha a dor do outro o tempo que for necessário. Evitar julgamentos. Evite julgar, né? Então, evite julgar dizendo, olha, você está errado, não deve ser assim. Não, deixe ela fazer o processo dela. O que a gente faz? Deixe a pessoa, do jeitinho dela, viver e se restabelecer. Cuide, como eu digo sempre, né? Eu falo para os pais, cuida para que coma, para que tome banho, para que vá trabalhar. Se vai feliz ou triste, não tem problema. Mantenha o ritmo de vida. Não permita que isso trave a vida. E quando trava a vida? E quando a pessoa não consegue sair da cama? Aí é caso de médico, de psicólogo, de um cuidado maior. Isso que eu ia perguntar. Às vezes é preciso uma ajuda profissional, é preciso uma ajuda espiritual, como a gente viu em relação ao... Isso é muito importante, né? Então, eu já atendi, por exemplo, jovens que entraram em crise depressiva porque o cachorrinho morreu. E aí, o que a pessoa precisa? Ela precisa se sentir amada e precisa sentir que aquele serzinho que ela viu morrer está num bom lugar. A gente não sabe se o cachorro está no céu ou não. O Papa Francisco disse que os animais vão para o céu. A teologia fala que os animais não vão para o céu. Nós não sabemos. Eu não morri para saber ainda, para ver quantos cachorrinhos tem lá no céu, né? Então, mas o que impede de dizer para uma criança, olha, o cachorrinho está junto de Deus. É uma criatura, de Deus, é uma criatura, né? De Deus. É uma criatura de Deus. A essência dele volta para Deus. Todos estão junto de Deus. A planta que morre no seu quintal está com Deus, porque a própria essência dela, né, está em Deus. Então, que mal tem dizer isso, né? Então, tem certas coisas que nós podemos, enquanto pais, enquanto pessoas que estão aí para ajudar, usar também com sabedoria. Muito importante tudo isso, enquanto o Padre Everton se prepara para conduzir, né, uma oração espontânea aqui para nós. Vai pensando em tudo isso, né? Certamente você ouviu ou pensou na sua vida e falou, eu já vivi um luto assim.
Eu já passei por isso, eu não conseguia imaginar, nunca podia imaginar que isso era um luto que eu estava vivendo, que eu estava ali vivendo aquelas fases. Pensa agora na sua vida e se coloque diante de Deus. E abra o seu coração, porque para isso também, nessa situação também é preciso cura. Nessa situação também é preciso libertação, porque senão a nossa vida fica ali travancada, fica emperrada. A gente não consegue dar um novo rumo na nossa vida. O Senhor também quer nos libertar, quer nos curar também desses lutos que ninguém vê, dessas dores que talvez nem mesmo a gente imaginava que isso fosse desse jeito, nessa intensidade, nessa profundidade. Talvez não só os outros não viram, nem nós mesmos. Nem nós mesmos achávamos que era assim, a gente achou que era uma coisa que ia passar e não passou. Ficou aí marcado no seu coração, ficou um trauma, ficou uma carência. Então que o Senhor possa agora olhar para nós. Nós pedimos que Jesus olhe para nós com amor e com misericórdia. E nós permitimos que esse amor e que essa misericórdia nos alcance. Vamos elevar a nossa mente para Deus e olhando para Jesus Cristo, imagine-se diante de Jesus nesse momento. Nós olhamos para o Senhor e pedimos a sua misericórdia, a sua bondade para conosco. Ó Jesus, quantas vezes o Senhor repete a nós nos evangelhos dominicais: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ou então não tenhas medo. Ou ainda o Senhor mesmo nos diz para que nos despojemos do homem velho, nos revistamos da vida nova, é necessário nascer de novo. Hoje estamos aqui diante de vós para que o Senhor refrigere a nossa alma, nos traga paz de espírito, arranque de nós aquele sofrimento dos lutos passados ao longo da vida, situações de perda, de separação, de afastamento. Nos ajude a entender que estas situações pelas quais passamos são muitas vezes infortúnios da vida e podem ser superadas com a sua graça. Por isso nós vos pedimos, Senhor Jesus, derrame suas graças sobre nós, conceda-nos abundantes bênçãos para que nós saibamos lidar com todas as nossas dificuldades e limitações. As perdas que nós passamos ao longo da caminhada neste mundo fazem parte da vida e nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que somente o teu amor é sem fim, somente o teu amor nos basta, é eterno por nós. E esse amor nos leva até Deus, nosso Pai amado. Que nós sejamos capazes de vivenciar uma experiência de intimidade contigo, Jesus, para que as nossas mágoas, os nossos sentimentos dolorosos, os nossos ressentimentos por causa das perdas, sejam todos elementos que nos aproximam mais de Ti e não nos afastem. Nós os pedimos que o vosso Espírito Santo, derramado sobre nós no Santo Batismo, na confirmação também, na crisma que nós recebemos, seja o Espírito que nos conduz e nos ensine a chegarmos até o Pai Celeste. E obrigado, Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos toca, nos cura e nos liberta. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado, nos apresentado. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Everton, sexta-feira, nosso encontro de conclusão desse tema, luto, o amor que permanece. O nosso coração já vai se enchendo de gratidão, né? Com certeza. E a gente vai ficando aí cada vez mais ansioso para que chegue logo o próximo tema, não é mesmo? Isso, o próximo tema, eternidade, o amor que prevalece. Então fica aqui com a gente, tá bom? Terminaremos aqui, concluiremos, melhor dizendo, nessa sexta-feira, aqui esse tema com o amor vivido na história permanece na eternidade. Com esse tema a gente já vai aí se preparando para viver um novo tempo aqui, eternidade, o amor que prevalece. Que bonito!
Então fica aqui com a gente no grupo Corações Ardentes, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha. Se você quiser partilhar conosco a sua experiência nos comentários, se quiser mandar mensagem para mim também, pode partilhar, que eu vou partilhando aqui com o Padre Everton, tá bom? E assim a gente vai seguindo sempre com a bênção de Deus, porque com ela a gente vai conseguir, né, Padre? Sim, com certeza. Nossa Senhora também, a gente sempre É conosco, verdade, né? junto com a Mãe gente. de Jesus vai junto, vai nos ajudando. caminhando. Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de nosso Senhor dos Passos, desça sobre vós, permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Saudade que é bom. Se chorei de saudade, não foi fraqueza, foi porque eu amei. Se eu amei.